Amém. Louvado seja o nome desse Deus bendito, desse Deus maravilhoso. Vamos abrir, meus amados irmãos, a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do primeiro verso até o verso 11. Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Vamos na luta aqui do óculos e da máscara. Um dia essa luta acaba, se Deus quiser. Filipenses 3, a partir do verso 1, diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui crucificado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Pai de amor, a Tua palavra está diante de nós, Senhor. Ela acaba de ser lida. Sabemos que ela é a verdade. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminhar. Nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. E por isso, nesse momento, nós oramos e pedimos que o Senhor possa nos dar essa bênção. Que o Senhor possa falar a cada mente, a cada vida, a cada coração aqui presente. Aqueles que estão nos acompanhando de casa também. Que a Tua palavra alcance, que a Tua palavra toque nos nossos corações. Que a Tua palavra produza vida nessa noite, aonde existe morte. É a oração que nós a Ti fazemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, nós temos meditado nesta carta aos domingos à noite aqui na igreja. Domingo passado nós meditamos no último bloco aí do capítulo 2 de Filipenses. Aqui nós vamos encontrar mais uma vez Paulo reafirmando verdades que são importantes, que são caras à vida da igreja cristã. Mas nunca é demais nós lembrarmos o contexto, porque o contexto vai potencializar o entendimento que nós vamos ter do texto. Lembremos que Paulo aqui está escrevendo essa carta numa situação de prisioneiro. Por si só, essa verdade já salta aos nossos olhos e nos impressiona, quando no versículo 1 aqui do capítulo 3, ele diz: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É um prisioneiro que não é apenas capaz de se alegrar no Senhor, apesar da condição que tinha, mas de ainda incentivar a igreja, no caso aqui a igreja em Filipos, para que eles também se alegrem. Obviamente
que o apóstolo Paulo nos remete aqui a um contexto de perseguições. E eu diria que nós estamos não apenas distantes do ponto de vista histórico, geográfico desse momento, mas nós estamos até distantes do ponto de vista do tipo de perseguição que a igreja cristã sofreu nos primeiros séculos. Mas algo se assemelha a esse momento, a esse instante. Nós também vivemos e enfrentamos lutas. Nós também, e eu falo enquanto igreja, enfrentamos perseguições. Tem pipocado por aí nas redes sociais realidades e situações onde pessoas têm sido perseguidas porque declaram a sua fé em Cristo Jesus. Em vários países ao redor do mundo, homens, mulheres, crianças estão sendo assassinados, torturados, estuprados, decapitados, perseguidos pelo simples fato de professar a sua fé em Cristo Jesus. Outro dia, vi um vídeo numa das redes sociais, não lembro qual, de um pastor lá no Canadá, eu também não lembro qual é a cidade, que estava de público pregando o Evangelho e ele foi algemado por ter falado, se não me falha a memória, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ensina que Deus criou homem e mulher. Eu não sei aonde está a ofensa em professar a fé que nós temos, milenar, secular, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu até diria mais, bem respaldado e resguardado pela ciência e pela biologia. Parece que não tem como lutar contra esta verdade. Saiu algemado, colocaram-no no carro da polícia, porque ele estava pregando a Bíblia. As nossas pregações hoje, muitas delas são monitoradas. Há um claro sentimento crescente em alguns segmentos da nossa sociedade, contrários aos cristãos, contrários à verdade. Deus tem sido muito bondoso, porque Ele, geralmente, nós temos de manhã meditado no Evangelho de João, à noite, Filipenses, outras mensagens, mas é impressionante como as duas mensagens combinam, sem que seja a minha intenção, como pregador, né? Mas não tenha dúvida, meus amados irmãos, que a palavra do Evangelho ela é ofensiva ao mundo. O Evangelho de João nos ensina isso, nós falamos sobre isso pela manhã. O próprio Senhor Jesus dizendo para os seus irmãos da sua própria casa, dizendo que eles não teriam problema com o mundo, mas o Senhor Jesus teria. Por quê? Porque o Senhor Jesus iria confrontá-los com a verdade. Confrontá-los com a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, ela é muito objetiva, ela é muito simples. Nós somos pecadores, Cristo morreu por nós, e sem Cristo nós estaremos condenados ao inferno, à morte eterna. E não existe salvação fora de Cristo. Agora é preciso, para dar o start, não é? O pontapé, o início de toda essa história, é preciso reconhecer que nós somos pecadores. E é nesse momento que a mensagem do Evangelho ela se torna ofensiva para muitas pessoas, que não querem largar o pecado, que não querem deixar de amar as coisas desse mundo, de se envolver neste mundo de forma demasiada. E o apóstolo Paulo, então, aqui nessa carta aos Filipenses, além de incentivar aqueles irmãos de uma igreja nos primeiros séculos, ou no primeiro século, mais precisamente, para que, a despeito de toda a perseguição, eles se mantenham alegres, felizes, que eles compreendam aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, bem-aventurado quando vos perseguirem. Lembrando que bem-aventurado significa feliz ou felicíssimo. Ele também orienta aqueles irmãos para que eles tenham cuidado com os falsos evangelhos que são pregados, com os falsos profetas. Há, na realidade, vários versículos, vários textos do Novo Testamento mostrando, alertando, ensinando a igreja a essa ação tão necessária de todos nós, a luta pelo verdadeiro evangelho. Judas vai nos ensinar isso. Pedro vai nos ensinar isso nos seus escritos, o próprio apóstolo Paulo vai ensinar isso, inclusive quando ele vai
a escrever para os novos pastores, para os novos líderes da igreja, nas suas cartas pastorais, tanto para Timóteo como para Tito, mostrando a necessidade de nos mantermos firmes na fé. Quando ele escreve aos Gálatas, dizendo que mesmo que um anjo do céu desça e vos pregue um outro evangelho, que não seja o evangelho verdadeiro, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado entre vós. E o apóstolo então vai tratar, meus amados irmãos, aqui do verdadeiro evangelho, chamando-nos a atenção para essa horda, né, de pessoas que se levantam e muitas vezes se infiltram dentro das igrejas com o propósito de deturpar a verdade de Deus. Eu não tenho dúvida que as nossas igrejas estão, infelizmente, repletas, infiltradas de pessoas com pensamentos, com ideologias contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí no verso 2, ele traz o alerta. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Eu queria trabalhar com os irmãos hoje sobre o verdadeiro evangelho. O que é isso? O que é o verdadeiro evangelho? E me permita trabalhar sobre a verdade do que é o verdadeiro evangelho, começando a desmontar aquilo que não é o verdadeiro evangelho. Nós vamos começar do que não é o evangelho, para que a gente entenda o que é o evangelho. Primeiro ponto que eu destaco sobre essa perspectiva do que não é o evangelho. O evangelho, meus amados irmãos, não é a mera religiosidade. Eu queria que você prestasse atenção numa breve explicação que eu faço agora a respeito disso. Eu faço questão de usar a expressão mera religiosidade, porque Satanás ele é tão sujo, Satanás ele é tão astuto, que muitas vezes ele se utiliza de uma verdade de forma sutil, ele começa a trabalhar aquela verdade, modificando aquela verdade, subvertendo aquela verdade até que ela se torne uma mentira. Ou, numa perspectiva talvez mais da propaganda nazista, vai repetindo uma mentira tantas vezes até que ela se torne uma verdade. As duas formas de ação. Então tem muita gente hoje que se levanta, eu vejo isso dentro das igrejas, olha, a religiosidade é terrível, a religiosidade não deve ser seguida. Interessante, meus amados irmãos, que o ser humano não vive sem uma expressão religiosa. Não há essa hipótese. Não há essa hipótese. Quem gosta de estudar filosofia, quem gosta de estudar as ideologias, quem gosta de estudar o pensamento filosófico, histórico ao longo dos séculos, vai chegar à conclusão que até mesmo uma posição política que eu tenha se torna uma religião para mim. Ou vocês não acham que o ateísmo é uma religião? Eles vão negar de pé junto, mas é uma religião. É uma fé, é uma crença. Eu brinco naquela brincadeira que é verdadeira, que para mim precisa ter muito mais fé, por exemplo, para acreditar na evolução das espécies do que para acreditar que existe um Deus criador de todas as coisas. Essa é a minha concepção. E eu não nego a ninguém que essa é a minha fé. Essa é a minha religião. Difícil é quando alguém vem sob o manto de uma ideia que seja científica, isso, aquilo, outro, como se isso também não fosse religião. E muitas dessas expressões são a mais pura religião. Há a religião dos que são contra a religião. Vocês estão me entendendo, não? Muitos que se levantam hoje contra a religião, eles têm e são seguidores dessa religião. A religião de ser contra a religião. Então é preciso ter muito cuidado com as afirmações que nós fazemos. É por isso que eu enfatizo. O evangelho não é a mera religiosidade. Eu estou usando aqui a expressão mera religiosidade para trazer o significado da ação religiosa como um fim em si mesmo, ou em si mesma. Veja que o apóstolo Paulo ele vai descrever a sua vida religiosa. E olha, do ponto de vista da religião, ele se sobrepunha a muitos outros. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Se ele está falando de circuncisão, ele está falando de uma ação religiosa. Essa era uma ordenança do Velho Testamento para que os filhos dos judeus passassem por ela.
Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus. Veja, ele está meio que distensionando essa ideia de que o formalismo dos rituais por si só vão trazer salvação. É como se ele estivesse dizendo, o evangelho não é, meus amados irmãos, o rito religioso por si só. Não é o fato de eu seguir um rito religioso, não é o fato de eu ser, por exemplo, presbiteriano, que vai me fazer alguém salvo. Não, em hipótese nenhuma. A salvação, ela vai existir no meu coração se Cristo entrou na minha vida e se Cristo transformou a minha vida. É provável, é possível que existam muitas pessoas que fazem parte da igreja presbiteriana ou de qualquer outra igreja que se declare cristã, que no dia final ouvirão o Senhor Jesus dizendo, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas, mestre, nós profetizamos, nós pregamos, nós expelimos demônios. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Talvez essas pessoas, elas fossem fiéis aos ritos religiosos. Mas o evangelho, meus amados irmãos, não é e não se circunscreve a essa realidade meramente do rito, do formalismo religioso, por mais importante que ele seja. Eu não estou dizendo que ele não é importante. Eu sou um religioso. Eu tenho uma religião. Até porque a ideia de religião é a ideia de religar-se a Deus. É uma necessidade inata da natureza do homem. E é óbvio que nós temos essa necessidade porque um dia Deus nos criou e nós decidimos desobedecer a Deus e Ele nos expulsou da sua presença e desde esse dia que nós temos e sentimos falta de Deus, de nos religarmos mais uma vez a Deus. Muitas pessoas vão passar a sua vida buscando o caminho, buscando a melhor forma de se religar a Deus. E a forma de se religar a Deus, ou não existem formas de se religar a Deus encontradas simplesmente no rito ou nos ritos religiosos, pelos ritos religiosos, não. A única forma, o único caminho que nós podemos nos religar a Deus é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém se religa, senão por Cristo Jesus. Mas nós expressamos isso na nossa religiosidade. Não há nenhum pecado e nenhum problema em ser religioso. O problema é quando nós fazemos da nossa religião ou dos ritos religiosos um fim em si mesmo. E isso não é evangelho. Os irmãos estão compreendendo a perspectiva que eu tenho apresentado. Porque o apóstolo Paulo, veja, ele coloca aqui de forma muito clara, né? Inclusive a sua própria realidade. Né? É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele faz uma breve descrição da sua vida religiosa, de quem ele era. O seu currículo religioso. Olha só, fui circuncidado no 8º dia. Checklist da religião judaica. Ok. Cumprindo a lei tudo certinho. Não falhou um dia sequer. Moisés não foi tão zeloso com os seus filhos como aconteceu com o apóstolo Paulo. Nessa época ele era chamado de Saulo. O que mais diz o texto? Sou da linhagem de Israel. Ou seja, ele tem a linhagem. Ele tem um antepassado. Sem querer denegrir, mas para que a gente entenda melhor, ele tem pedigree. Parece aquela pessoa que diz, não, eu sou presbiteriano de 4ª geração. Ótimo, louvado seja Deus, eu acho isso maravilhoso. Eu só acho que não é isso que salva, mas isso é maravilhoso. Vamos lá. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, inclusive ele diz a tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, aqui ele está dizendo que ele se sobrepujava aos outros. Quanto à lei, eu era fariseu. O fariseu, meus amados irmãos, e aqui a gente de certa forma já entende uma outra coisa que o evangelho não é. O fariseu era aquele grupo político, religioso, ali na época do Senhor Jesus, nos primeiros séculos, assim descritos na palavra de Deus. Tanto é que o nome fariseu significa separado.
são pessoas extremamente zelosas no cumprimento da lei, mas são hipócritas. O que é que significa isso? São pessoas que estão muito ligadas às formalidades e aos ritos da religião, mas o seu coração anda distante daquilo. É por isso que o Senhor Jesus os chama de sepulcro caiado, de raça de víboras. Por fora, bela viola, não é assim que diz? Por dentro, pão bolorento. Eu acho que é assim que diz o ditado que às vezes nós utilizamos. E aí, ao longo do tempo, o fariseu, ele se tornou sinônimo de hipocrisia, de hipócrita. Existem hipócritas dentro das fileiras da religião? Existem. E quando eu digo da religião, não estou falando da religião cristã, não. Eu estou falando de toda e qualquer religião, inclusive das religiões políticas. Quem gosta de política aí faz uma análise das realidades, não é, que nós temos, das defesas que nós temos, que a gente vai identificar claramente a falta de coerência, nós vamos identificar claramente a hipocrisia. E aí, meus amados irmãos, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é essa religiosidade do rito vazia. O Evangelho não é essa ação que se preocupa com o ritual, com as formalidades, com a forma, mas que não tem o coração transformado. O Evangelho também não é isso. Não é essa hipocrisia. Vamos lá, continuar o currículo aqui religioso do apóstolo Paulo. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, é verdade. Atos 6 fala do apedrejamento do diácono Estevão. E quem estava lá? O apóstolo Paulo. Quem é que levava a carta dos principais das sinagogas à cidade de Damasco para perseguir os cristãos? Quando encontrou-se com Cristo, ou foi por ele achado, encontrado e teve a sua vida transformada? O apóstolo Paulo, Saulo, aquele que era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, olha essa expressão, irrepreensível. Você imagina o seguinte, vamos pensar em lei. Pegue todas as leis que existem no Brasil, eu não tenho ideia de quantas leis existem no Brasil. Porque se tem um país que tem lei, é a gente. E na mesma proporção que a gente tem lei, a gente descumpre as leis. Mas que tem lei, tem. Se tem uma coisa que o Brasil não padece, é de falta de lei. Você imagina, pega todos os códigos, Código Civil, Código Penal, Constituição, as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, Código Florestal, Código de Trânsito, Código Consumidor, Lei Maria da Penha, Lei do Idoso, Estatuto da Criança, bota tudo embaixo do braço e você vai dizer assim, olha, pode procurar qualquer artigo, procure. Você não vai me encontrar em nenhum erro. Imagina você nessa situação, você se imagina nessa situação de pegar, por exemplo, todas as leis tributárias do país, dizendo assim, pode aplicar. Tenho medo não, aplique. Paulo está dizendo, quanto à justiça da lei, eu sou irrepreensível, ou seja, eu sou alguém que não merece a repreensão, que não merece ser chamado a atenção, porque eu cumpro a lei na risca. É alguém que não, a pessoa que é assim, e aí aqui é a figura do legalismo, e aí é mais uma coisa que o Evangelho não é, legalismo. Eu não estou menosprezando a importância das leis, é importante sempre fazer essas observações. Os 10 mandamentos estão em pleno vigor, devem ser obedecidos por todos nós. A lei moral de Deus não foi abolida, o próprio Senhor Jesus diz, eu não vim revogar a lei. Obviamente que ele está nos falando da lei moral, revelada ao longo dos anos e da história por Deus ao seu povo, a nação de Israel, a nação escolhida. Mas nós precisamos, meus amados irmãos, compreender que nenhum de nós é capaz de cumprir a lei de Deus com perfeição, a ponto de afirmarmos que nós produzimos a nossa própria justiça. Que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Será que alguém aqui nessa noite pode dizer que não tem pecado? Eu estou falando das leis de Deus. Pecado, meus amados irmãos, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus.
Será que alguém aqui pode dizer, quanto às leis de Deus, eu sou irrepreensível? Não há pecado em mim. O legalista procura a sua autojustiça nessa perspectiva. Como se a lei servisse para salvá-lo. Quando na realidade a palavra de Deus nos ensina que a lei, do ponto de vista da justiça, cumpre apenas o propósito de nos condenar, de nos acusar. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos do verdadeiro evangelho, nós não estamos falando dessa religiosidade do rito vazia de sentido. Os irmãos compreendem? Nós não estamos falando da ação hipócrita, farisaica, que também, mais uma vez, pensa muito na forma e se esquece do conteúdo, do coração. Quando nós falamos do evangelho, nós não estamos falando do legalismo, daqueles que acreditam que a lei por si só é capaz de produzir a salvação no nosso coração, por mais importantes que elas sejam. Por mais que devamos segui-las e buscar fazer a coisa certa na nossa vida, implementando um comportamento, uma ética de vida baseado nos ditames de Deus para todos nós. Mas o evangelho não é a palavra que nos ensina que nós seremos salvos pelas nossas obras, que nós seremos salvos porque cumprimos a lei, que nós seremos salvos pela nossa autojustiça. Isso não é o evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E lembre-se da introdução quando ele diz assim, cuidado com os falsos obreiros. Inclusive ele traz uma expressão aqui muito forte, né? Ele diz, cuidado com os cães. Cuidado com a falsa circuncisão, o que é isso? A falsa religiosidade. Cuidado com esse tipo de gente, cuidado com essas pessoas. Veja, Paulo, prisioneiro em Roma, Paulo a ponto de ser martirizado, Paulo compreendendo todo o sofrimento que a igreja cristã estava passando e que haveria de passar ainda por muitos anos. Paulo, aquele que não mede esforços para levar a mensagem do evangelho a tempo e a fora de tempo a tantas outras nações. Aquele que sofre o naufrágio, aquele que passa privações, aquele que tem que muitas vezes sair de determinado lugar para não apanhar, para não morrer, para não ser apedrejado. Ele está dizendo para os irmãos da igreja ali de Filipos. E essas palavras com certeza repercutem e reverberam até os nossos dias. E é como se a palavra de Deus estivesse nos dizendo a mim e a você nessa noite também. Se mantenham alegres, mas se mantenham firmes na verdade. Não se deixem enganar pelos falsos obreiros. Não se deixem enganar pela religiosidade hipócrita, farisaica. Não se deixem enganar pelos cães. A igreja está sob ataque, meus amados irmãos. E o ataque muitas vezes se nos apresentam não numa perspectiva da violência física, mas de uma batalha, de uma guerra que também é ideológica e que talvez hoje é muito mais ideológica no nosso contexto do que física. E uma vez que a guerra ideológica estiver vencida, o próximo passo vai ser a guerra física, o sofrimento na pele, como os cristãos padeceram na pele. Quantos cristãos foram pendurados em postes nas ruas de Roma, colocados sobre eles óleo, e ali eles foram queimados vivos para que as ruas de Roma fossem iluminadas através do sacrifício dos cristãos. Um dia, se alguém tiver curiosidade e gosta de história, lê sobre as catacumbas de Roma, a cidade subterrânea que existe ali em Roma. Cemitério imenso, milhares e milhares e milhares de pessoas ali enterradas. E a maioria delas são cristãos, que morreram porque pregavam a Cristo. Morreram porque não abriam mão da verdade do Evangelho nas suas vidas, nos seus corações. Mas o que é o Evangelho então, pastor? Se o Evangelho não é essa religiosidade vazia, se o Evangelho não é essa atitude hipócrita, se o Evangelho não é nada disso que o Senhor falou, não é esse legalismo, o que é o Evangelho então? Continuemos olhando para o texto. Meus amados irmãos, o Evangelho é mudança de valores, é mudança de mentalidade. Verso 7.
Depois de trazer o seu currículo, ele faz uma autoavaliação de quem ele era e do que ele é. E nós vamos encontrar aqui um apóstolo mudado, um ser humano mudado, uma pessoa transformada. Não é apenas o nome que mudou, não é apenas aquele que era chamado Saulo e agora é chamado Paulo, mas é de fato alguém que teve uma transformação na sua vida. E para mim, evangelho é isso, é transformação, é mudança de valores, de mentalidade. Acompanha comigo, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele tinha uma mentalidade do que era lucro. Talvez, eu vou imaginar aqui e tentar pensar como o apóstolo Paulo estava pensando. Para ele, provavelmente o lucro era ser o mais legalista dos legalistas. Era ser o mais fariseu dos fariseus. Porque, agindo dessa forma, ele estaria galgando cada vez mais, dentro da política religiosa do seu tempo, da sua época, patamares maiores. Ele haveria de suplantar, de sobrepujar outros que eram como ele. O que ele talvez considerasse lucro, que era a perseguição da igreja, agora ele considera perda. Eu não sei se é verdade, na realidade eu nunca tinha visto essa abordagem. Eu não sei quantos assistiram aquele filme Paulo Apóstolo. É um filme de uns anos atrás aí que foi passado. É um filme interessante, eu gostei muito daquele filme. E eu não estou dizendo que é verdade, não, o que o filme coloca, mas a abordagem do filme é que o espinho da carne de Paulo, ou aquilo que gerava sofrimento nele, eram as lembranças que ele tinha, não sei se vocês lembram disso, da época em que ele perseguia a igreja. Eu, na realidade, nunca tinha lido sobre essa teoria. A primeira vez que eu vi foi nesse filme. Não sei se eu concordo muito com ela. Eu acho que o espinho da carne provavelmente não é isso. Mas uma coisa é certa. Para um cristão verdadeiramente transformado, para um cristão que tem uma mentalidade diferente, aquilo que ele fez contra a igreja pode, de fato, gerar algum sofrimento. Eu não duvido que o apóstolo Paulo, em algum momento da sua vida, tivesse pesadelos com a morte de Estevão, por estar lá apoiando, consentindo com aquele apedrejamento injusto. É possível que isso aconteça. Não sei. Mas o que eu estou tentando enfatizar aqui para os irmãos é que há uma mudança de mentalidade. Há uma transformação de valores. Quando a gente fala de lucro, a gente está falando de valor, não é? Lucro, dividendos, não é? Perdas e dividendos. Quem jogou banco imobiliário quando criança, mesmo que você não seja um investidor nos dias de hoje, você sabe o que são perdas e dividendos, não é? A gente ganha alguma coisa, a gente perde alguma coisa, tem hora que tem lucro, tem hora que tem perda. A vida, ela se processa nessa perspectiva. Agora, obviamente, para algumas pessoas, determinada coisa vai ser lucro, para outras vai ser prejuízo. A transformação está aí. A modificação está aí. O que para ele antes ele considerava lucro, ele agora não considera mais lucro. O que antes ele considerava algo interessante, algo que valia a pena investir, algo que era bom, ele muda. E por que o apóstolo Paulo muda? Porque ele passa a sofrer com a transformação do evangelho na sua vida. Os irmãos lembram que quando estava a caminho de Damasco, o apóstolo Paulo ouviu o Senhor Jesus falando com ele. Os irmãos lembram o que foi que o Senhor Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa afirmação é muito interessante. Veja, ele estava indo lá para matar Cristo, ou para jogar Cristo na cadeia. Cristo já tinha sido crucificado. Já tinha, inclusive, sido assunto aos céus. Mas o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo assim, olha, perseguir o João, que é um cristão, está me perseguindo. Perseguir qualquer pessoa da igreja está me perseguindo. A perseguição a qualquer cristão configura-se a uma perseguição ao próprio Cristo. É por isso que o Cristo diz, Paulo, por que você está me perseguindo? Naquele momento as coisas começam a se transformar na vida de Paulo. E começa a se transformar na vida de Paulo quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus. E, meus amados irmãos, o Evangelho é isso. O Evangelho é a palavra de Deus que atinge o nosso coração.
O Evangelho é esse encontro pessoal que nós vamos ter com o Senhor Jesus, que é muito pessoal, que é fruto da ação do Espírito Santo de Deus, que eu particularmente não tenho o menor controle sobre isso na sua vida, como nunca tive na minha própria vida. O que eu posso dizer para vocês é que aprove ao Senhor, em algum momento da minha existência, sem que eu merecesse, sem que eu tivesse feito absolutamente nada, sem que eu pudesse abrir a minha boca para dizer que eu era irrepreensível, porque eu era um miserável pecador. Aprove ao Senhor, em algum momento da minha existência, transformar a minha vida através da mensagem do Evangelho. E a partir desse dia, eis que tudo se fez novo. É uma nova mentalidade, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. O que eu considerava lucro, agora eu considero perda. O que eu considerava perda, agora eu considero lucro, porque agora não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E eu não vivo mais para minha satisfação pessoal, eu vivo para a glória do meu Deus. Isso é o Evangelho. A palavra que transforma a nossa vida. O encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. O Evangelho que nos ensina que nós somos justificados, meus amados irmãos, não pelas nossas obras. Eu pergunto aos irmãos, o pouco que talvez a gente conheça a respeito de Saulo, de Paulo, o que foi que ele fez para merecer ser tocado pelo Evangelho, ter o privilégio de conversar com Cristo, de conhecer a Cristo e de ser por Ele ensinado? O que foi que Paulo fez? Nada. Na verdade, ele fez o que muito pior do que outras pessoas fizeram. Ele perseguiu a igreja, ele mesmo confessa o crime. Não sou eu quem diz, ele mesmo diz, eu era perseguidor da igreja, está aqui descrito no texto. Mas o Evangelho, meus amados irmãos, é graça, não é legalismo. Veja, nós temos que manter o equilíbrio. Obviamente, o Evangelho não pode ser encarado, não é, e a ideia de graça como uma libertinagem, como alguns diziam e pensavam, né, vamos pecar à vontade, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. A perspectiva bíblica não é essa. Mas a perspectiva bíblica também não é do legalismo. Porque todo aquele que transforma-se em alguém legalista vira fariseu. Impreterivelmente essa pessoa vai virar um fariseu. Vai agir com hipocrisia. Sabe por quê? Porque nós não damos conta de cumprir toda a lei. Para mim, o que eu considerava lucro, isso agora eu considerei perda. Por quê? Por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele perdeu todas as coisas. Ele perdeu a sua carreira, como um grande fariseu que ele podia ser. Talvez alguém cotado para presidir o Sinédrio, num tempo futuro. Aquele menino prodígio que estava crescendo dentro do judaísmo. Não sei, alguém que, até porque ele teve uma das melhores instruções que ele podia ter na época, ensinado aos pés de Gamaliel, um grande mestre de Israel. Não sei se tinha posses. O que eu sei é que pela sua educação, pelos seus escritos, a gente vê que Paulo era um homem mais refinado, mais intelectual, a sua forma de argumentação mostra isso. E tudo aquilo que para ele poderia ter algum valor, me chama muita atenção a expressão de Paulo. Sabe o que é que ele disse? Tudo isso era lixo. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o propósito não é a glória de Deus, é lixo. O propósito era a minha vaidade, é lixo. O objetivo era a minha satisfação pessoal, é lixo. Eu pergunto a vocês, isso é uma mudança radical de mentalidade ou não é? Eu vou mais além na minha pergunta. Quantos de nós pode dizer isso? Quantos de nós pode dizer isso? Quantos de nós poderia dizer nessa noite, eu vou largar tudo? Absolutamente tudo que não esteja de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, eu quero servir a Deus. Eu quero considerar todas essas coisas lixo.
Meus amados irmãos, essa não é uma decisão simples. Essa não é uma decisão fácil. Mas essa é uma decisão possível, se um dia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo atingiu o nosso coração. Se antes eu trabalhava para ganhar dinheiro, eu agora trabalho e até ganho dinheiro, mas eu trabalho para a glória de Deus. Há uma mudança de mentalidade. Se antes eu fazia alguma coisa para minha satisfação, eu até posso ter a satisfação, desde que o nome de Deus seja glorificado antes. Desde que o nome de Deus seja o alvo final, o objetivo final da minha vida. O verdadeiro evangelho é o evangelho da justificação pela graça e não pelas obras. Por causa dele eu perdi todas as coisas, considerei lixo, mas eu ganhei Cristo. E eu pergunto, será que essa troca foi boa? Lembra, eu falei isso um dia desse aqui, lembra daquele programa antigo lá, a turma mais antiga vai saber, do Silvio Santos. O cara está na cabine, cheio de presente no auditório. Aí começa 50 mil. Você troca 50 mil, ele está numa cabine, ele não escuta nada, só acende uma luzinha lá dentro da cabine. Você troca 50 mil por uma chupeta, está lá uma chupeta. E todo mundo aqui de casa torcendo, vamos ver com o que é que esse cara vai sair. Não, aí todo mundo feliz, não é? Você troca 50 mil por esse copo velho de alumínio? Sim, meu Deus, o cara trocou. Trocou porque não estava vendo. Você troca esse copo de alumínio velho amassado por um apartamento na Orla de Maceió? Não, meu Deus, bate o desespero. Não é? Na nossa forma de pensar, meu Deus do céu. Quantos de nós ainda estamos cegos, ou cegos também, e não compreendemos algumas decisões que nós estamos tomando? Os irmãos percebem, a fala não é contra as riquezas desse mundo, a fala não é contra nada disso, a fala é a favor de Cristo, a fala é a favor de colocar Deus no lugar principal e no lugar central da nossa vida. Entendendo que nós somos salvos pela graça de Deus, que nós não somos absolutamente nada. Nós não produzimos a nossa própria justiça. E eu finalizo dizendo que o Evangelho, meus amados irmãos, não é apenas a transformação, a mudança de mentalidade, não é apenas a justificação pela graça e não pelos nossos méritos, mas o Evangelho é o poder de Deus. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Ele disse que tudo aquilo era lixo, mas ele fez tudo aquilo e com certeza ele ganhou a Cristo. Verso 9, se achado nele não tenho justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus. Veja, a justificação pela fé, está claro aqui. Baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o que mais? E o poder da sua ressurreição. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Essa mensagem que é loucura, não é? Que é insanidade para o romano, para os intelectuais. Essa mensagem que é um insulto, que é uma afronta para aqueles que não querem largar uma vida de pecado. Nós conhecemos essa mensagem e nós afirmamos que essa mensagem, muito mais do que tudo isso, ela é o poder de Deus que transforma e modifica o nosso coração. Porque como explicar, meus amados irmãos, a transformação que o apóstolo Paulo passou ou a transformação que nós passamos? Qual é a explicação que nós temos? Às vezes a gente não consegue dobrar o gosto da nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho. Nós até fazemos determinadas coisas, mas nem sempre nós estamos convencidos. Já percebeu como nós somos turrões? Como o nosso gosto está lá diante de nós e aquilo e acabou. E de uma hora para outra nós somos transformados, nós somos modificados. Aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que adorava e era idólatra agora larga os seus ídolos, os seus postes ídolos e se queda simplesmente e tão somente aos pés do Senhor Jesus. Como explicar isso, meus amados irmãos? Como explicar que ainda hoje
Vidas estão sendo transformadas. Como explicar que aquele jovem que estava envolvido lá, chafurdado no mundo das drogas, já tinha passado uma vez, duas, três, por casas, não é? Para tentar desintoxicar, para tentar mudar, que luta contra isso e de repente foi atingido pelo poder de Deus, teve a sua vida transformada. Como explicar isso? Não há outra explicação senão dizer para os meus irmãos nessa noite: o Evangelho é o poder de Deus que age no nosso coração. É o dínamos, a palavra. Uma das palavras que geralmente é usada no Novo Testamento para falar de poder é dínamos, é a ideia de dinamite, é como se fosse uma explosão, arrebenta com tudo, não há quem possa conter o poder de Deus agindo na nossa vida. Não há quem possa conter o poder de Deus agindo na nossa vida. Se for da vontade de Deus, que você tenha hoje a sua vida, o seu coração transformado, é isso que vai acontecer e você também não vai poder resistir. Porque a mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho, é o poder de Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pregar essa palavra, que nós possamos viver essa palavra, que nós possamos anunciar essa palavra. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser chamados de loucos, de incautos, ou qualquer outros adjetivos. Mas aquilo que nós considerávamos lucro, agora nós consideramos lixo. Nada disso tem valor. Porque agora eu vivo para a glória do meu Deus. Porque um dia Cristo transformou a minha vida. Trouxe justiça e justificação ao meu coração. Logo eu, um pecador terrível, o pior dos pecadores. Mas apesar de mim, o Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele foi pendurado na cruz do Calvário. E ali o Senhor Jesus revela todo o seu amor, toda a sua misericórdia, toda a sua graça. Ele entregou a minha vida, a sua vida por mim e por você. Lembre-se disso. Eu vou repetir. Jesus entregou a vida na cruz do Calvário por amor a você. E quando nós compreendemos isso, não tem mais como ser a mesma pessoa. Coisas novas acontecem e acontecerão na nossa existência. Que o nome de Deus seja pregado, que o Evangelho seja pregado, que vidas sejam transformadas para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Amém.